Teve hoje a confirmação do ex-presidente Lula na participação aí do debate, como já era esperado, ele já havia dado sinais de que iria, né? A campanha já tinha sinalizado de que ele iria, mas havia ainda um certo suspense do ponto de vista da participação do Jair Bolsonaro, apesar dele também ter dito que pretendia ir, e a campanha também ter sinalizado de que ele participaria do debate que acontece neste domingo, dia 28, a partir das 21 horas, transmitido pela Band, com um pool de outros canais que participam, TV Cultura. A gente vai detalhar um pouco mais disso, mas, de qualquer forma, hoje teve uma afirmação do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, dizendo que o Jair Bolsonaro iria. A campanha também sinalizou, me parece que o GSI já teria ido lá ao estúdio, fazendo os protocolos de segurança que são estabelecidos toda vez que um presidente participa ou vai em algum lugar, né? Tem uma equipe que é deslocada para ir até o local, verificar as condições de segurança, e quando se faz isso, é uma sinalização de que será a agenda. É claro que nós estamos falando de Jair Bolsonaro, né? A informação, a fala dele nunca é tida com credibilidade, inclusive nas pesquisas apontam essa indicação de que Jair Bolsonaro não tem, as suas falas não têm a confiança nem mesmo por parte do seu eleitorado. Então, a afirmação dele dizendo que vai ao debate pode ter surpresas, né, diante aí do comportamento, da atitude, da forma que Bolsonaro atua, fala e se comporta. O Bolsonaro, segundo informações apuradas aí pela grande imprensa, está apostando na ida dele, né, está apostando no tudo ou nada. Essa é a afirmação que chega aí por parte da base, né, da base aliada do Bolsonaro, de aliados, dando conta de que o Bolsonaro pretende ir, porque ele acha que o impacto da participação do ex-presidente Lula, da entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, foi grande, e ele aposta que tem que ser pelo tudo ou nada neste debate, para tentar recuperar. O tudo ou nada é arriscado, é claro que essa fala tem um viés aí do bolsonarismo, né, sempre colocando, ele também disse que seria o último, 7 de setembro seria o último e tal, aquela linha bolsonarista, mas, de fato, o impacto da entrevista do ex-presidente Lula foi muito grande, repercutiu positivamente, né, tanto nos meios jornalísticos quanto nas redes sociais, e isso causa ali uma preocupação do Bolsonaro. Há aliados do Bolsonaro que dizem que ele não deveria ir, porque é arriscar demais a campanha com cerca de 30 dias pela frente. Então, há aliados que dizem que ele não deveria comparecer, porque pode enterrar de vez a campanha bolsonarista, mostrar o despreparo, o desequilíbrio de Bolsonaro, e isso, para recuperar, seria mais difícil diante já do desgaste que as pesquisas mostram que Jair Bolsonaro tem. Estou colocando na tela a matéria do nosso site. Bolsonaro confirma ida ao debate e diz que será tudo ou nada contra Lula. Destaquei aqui no olho a questão também do desempenho de Lula na entrevista do Jornal Nacional. O Lula tira de letra, acho que ele deve ir, sim, né, porque aí na entrevista no Jornal Nacional a gente viu a performance dele, né, está muito bem preparado, enfim, essas questões ele tira de letra, né. Então, eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder se ele comparecer ao debate, mesmo que o Bolsonaro não vá, né? Parece que eu estava vendo aí as notícias agora há pouco, parece que ele confirmou que vai, né, o Lula. Então, eu acho assim muito positivo. Até porque, Daiane, esses debates, essas conversas aí, né, essas entrevistas durante a semana do Jornal Nacional revelaram uma coisa assim mais ou menos óbvia, que tem aí a história do samba de uma nota só, né? No caso deles, é um samba de duas notas, né? Eles só batem em duas questões, que é o legado da Lava Jato, né? Os jornalões, a mídia, de uma maneira geral, fez uma grande manipulação em torno do que o Lula falou a respeito da corrupção, quer dizer, é o legado, a herança da Lava Jato, a memória da Lava Jato, que eles foram acumulando, acumular uma montanha de lixo, né, do lavajatismo, quer dizer, esse é o recurso que eles têm para fazer
o, entre aspas, debate, né? Agora, isso tem um pano de fundo, que é a outra, vamos dizer assim, a outra vertente, né, a outra nota, a outra tecla, né, que eles batem insistentemente, que é a tal da responsabilidade fiscal. Mas em torno disso, eles criam uma série de invectivas, né, de teses, de suposições, a história da, como se diz, né, a teoria do que seria se fosse, né, a gente viu, por exemplo, no caso do Lula, eles usaram muito aí o Bonner, né, sobretudo, o William Bonner, apresentador, ele usou muito essa questão da Petrobras. Depois eu estava vendo uma entrevista, uma conversa com o David Bacelar, acho que é assim que é o nome dele, né, que ele participa aqui da TV 247, né, ele estava, eu até achei surpreendente, porque é uma coisa óbvia e pouca gente fala, e ele explicou bem essa história dos 6 bilhões que estão no balanço da Petrobras, né, isso é uma coisa vergonhosa, uma manipulação vergonhosa. Pegaram lá um parâmetro qualquer, né, estabeleceram que essa cifra é uma cifra estimada com base em dados, em bases falsas, né, em dados falsos, e, quer dizer, isso é jogado assim, sem mais nem menos, né, sem nenhum rigor na informação, na apuração dos fatos. Então, quer dizer, é aquela história, eles ficam inventando uma série de questões para dizer que o recurso que eles têm, né, fala de corrupção, corrupção, corrupção. O Lula saiu muito bem nessa questão, né? Eu acho que é isso, né? Ele tira de letra, porque tem, além da sabedoria do Lula, da sagacidade do Lula, tem a questão dos fatos, da verdade, né? É fácil você desmontar essas farsas. Com poucas palavras, o Lula jogou por terra toda a argumentação deles, né? E isso, evidentemente, que tem uma característica, tem uma finalidade, um objetivo, que é justificar um governo que eles chamam de responsabilidade fiscal, que é essa história do arroxo orçamentário, o controle, né, do orçamento público, do patrimônio público, das riquezas nacionais, ou seja, o conhecido projeto neoliberal, né, o projeto elitista, o projeto de transferência de renda, de recursos públicos, né, de patrimônio público para o setor privado. Então, é isso aí. Então, eles não conseguem sair desse círculo, né? É um círculo vicioso. Quer dizer, bate numa coisa para chegar na outra, bate na outra para voltar na anterior, e eles não saem disso, né? Todos os candidatos, o espectro, o internauta pode prestar atenção nisso. Do Ciro Gomes ao Bolsonaro, todo esse espectro de oposição ao Lula não sai dessas duas vertentes, né? Agora, o Lula tem um leque de coisas para falar. Ele tem uma quantidade de temas, de assunto, né, que ele reina sozinho, reina de maneira absoluta, né?